Sejam bem-vindos à TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, sempre com convidados especiais com assuntos de seu interesse. E hoje, um programa muito especial. Hoje temos o prazer e a honra de receber nada mais, nada menos que o ex-prefeito da cidade de Tupã, Dr. Carlos Eduardo Abarque Messas. Ele que tem um carinho especial por Tupã e Tupã por ele. Foi prefeito durante 2 mandatos, também um mandato como deputado estadual, é um empreendedor, empresário, ele que é diretor da FADAP-FAP aqui da cidade e com certeza vamos tentar, dentro de um programa, contar um pouquinho da história do Dr. Carlos, que realmente deixou sua marca, né? A cidade realmente é muito grata a tudo que ele fez pela cidade e tenho certeza que esse amor é recíproco, tanto dele para a população e a população com o Dr. Carlos. Dr. Carlos, seja bem-vindo à nossa TV Câmara. Glaucio, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, né? Eu tenho um amor assim muito especial por Tupã. Eu amo essa cidade. Eu sempre lembro-me dos versos, né, do poeta: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então é um amor assim nativo. Os meus filhos foram para Londrina, né, construíram uma vida lá. E eles estão sempre insistindo comigo para voltar, para ir para lá e tal, mas eu não vou, Glaucio, eu não tenho condição, sabe? Eu tenho, assim, uma proximidade, um amor tão grande pela cidade que ninguém pode calcular. Eu saio, por exemplo, eu vou ao mercado, as pessoas estão lá comigo, sempre me cumprimentando, me abraçando em todos os lugares, sabe? E é a minha casa, Tupã é a minha casa. Eu pretendo viver meus últimos dias aqui em Tupã também, né? Porque a minha felicidade reside aqui. Então é importante que eu esteja aqui. Hoje eu estou lá na faculdade, né? Administrando a faculdade, mas aquilo que você falou, a tal da política, viu? Ela fica no coração da gente. Não consegue sair, não consegue sair. Tenho certeza disso. Então, eu acompanho a política de Tupã, vejo as boas coisas, não critico publicamente, né, mas admiro alguns, tem muitos vereadores muito bons aqui também, e eu estou achando a administração do atual prefeito uma administração muito boa também, sabe, muito voltada para a população. Era o que eu fazia na minha administração, né? Era o povo em primeiro lugar. Você tem que governar para o povo, para as necessidades da população. Então, é criar casas populares, é trazer empresas para que todos trabalhem, para que todos tenham condição de viver aqui na cidade. É básico isso aí. Doutor, vamos iniciar aqui o programa contando como o início de tudo, na verdade, assim, como que o senhor sentiu essa necessidade, essa vontade de entrar na política, né, o interesse pela política. Vamos contar um pouquinho, fazer por uma ordem cronológica até chegarmos aqui aos os dois mandatos onde o senhor foi prefeito da cidade. Olha, eu comecei a gostar de política ainda na universidade, né? Eu fui presidente do centro acadêmico lá e peguei gosto pela política. Quando eu vim para Tupã, já formado advogado, trabalhei como advogado há muito tempo, eu fui cunhado do Walter Pimentel. Sim. E o Walter se candidatou a prefeito de Tupã e eu era o apresentador dos comícios dele. Naquele tempo a gente fazia comício, era a base da política, era o comício, e eu é que apresentava os comícios, eu e o Fred Rodrigues. E o Walter ganhou a eleição, eu acabei trabalhando como diretor lá, jurídico da prefeitura, mas eu sempre tive aquele desejo, sabe? E num determinado momento, um grupo de vereadores estava com o Gentil Morábito, alguns já morreram, aliás, quase todos, viu? Já foram. Eles decidiram me lançar como candidato. E eu, no começo, não tive vontade, não, e tal, mas depois eu me entusiasmei, sabe? Me entusiasmei e disputei a eleição com um ex-prefeito que era um mito aqui em Tupã, o Oscar Elias Bueno. Sim. Então, disputei a eleição com ele e venci a eleição. Isso em 1969, né? 1969, E aí veio o desafio
Aí assumi a prefeitura e vi que Tupã necessitava de tudo, sabe? Você não tinha asfalto a 2 quarteirões aqui para baixo. Era tudo terra, a Avenida Tamoios era uma avenida empobrecida, não tinha vilas em Tupã. Eu criei aqui no meu governo aproximadamente umas 70 vilas nos bairros de Tupã, levando asfalto, levando a água, levando o esgoto. Toda a infraestrutura necessária. Toda. Então Tupã, que só tinha este miolinho, começou a se expandir muito. E Tupã teve um crescimento muito bom. Foi quando eu trouxe para Tupã a CEAGESP, que era uma empresa assim muito grande, né? Trouxe para Tupã a CEAGESP. E aí começamos a lutar também pelos novos cursos de faculdades, né? Que Tupã depois ficou mais conhecida como uma cidade também assim muito ligada à educação, porque nós tínhamos aqui 3 grupos de faculdades, né? Então, eu dei um novo ritmo na prefeitura, no andar da prefeitura, mudando toda aquela estrutura que tinha, criando secretarias. Isso que eu ia perguntar, perdão, só aproveitando esse gancho do senhor, contar um pouquinho sobre a estrutura da prefeitura, as necessidades naquela época. O senhor realmente reformulou toda a prefeitura, facilitando o trabalho, agilidade. Foi. O problema lá é que não tinha secretarias. Eu precisei começar a criar secretarias, né? Existiam departamentos, tinham departamentos. A primeira secretaria que eu criei foi a da saúde, que o doutor Bianchi foi o primeiro secretário. Doutor Percival Bianchi foi o primeiro secretário. E, veja bem, você tem que se desgarrar do poder e passar esse poder para o secretário. Senão a prefeitura não anda. Então, os meus auxiliares foram todos brilhantes. Quer dizer, eles se dedicavam, porque eu ficava lá no gabinete, eu saía muito pouco do gabinete, porque tinha certeza que eles estavam trabalhando. Então eu criei um conjunto de secretarias que foi o que expandiu a cidade. A Júlia, por exemplo, ela foi a da promoção, ela fez muito por Tupã também, sabe? E criamos muitas creches, né? Atendimento, casas populares. Foi por isso, né? Eu nunca, na verdade, o meu interesse era o bem-estar da população. Eu não ligava muito para a política, não, embora está no sangue, né? Em todo ato você faz um ato político. Sim, claro. Mas a minha preocupação era a preocupação com a população. E deu certo, né? E, inclusive, doutor Carlos, o senhor falou a questão da prefeitura, até a título de curiosidade, entre as centenas de realizações do doutor Carlos, uma coisa que realmente hoje se tornou, inclusive, um cartão postal é o prédio da prefeitura, essa reformulação que o senhor fez no prédio. Ficou linda. Ficou linda, quer dizer, é um detalhe, apenas um detalhe, até a título de curiosidade, os mais novos de repente não saibam, mas doutor Carlos, entre todas essas obras voltadas à infraestrutura da cidade que eram necessárias naquele momento, também deixou aí a sua marca, né? Não tem como andar 1 quilômetro na cidade sem se deparar com obras minhas. Com obras que o senhor realizou naquele momento. E veja, a 2 quarteirões para baixo da Avenida Tamoios era terra. Era terra, imagina. A Aimorés era um paralelepípedo. É verdade. Então, no meu primeiro governo, eu pavimentei quase que a cidade inteira. Foi quilômetros de pavimentação. E o povo agradava, né? Agradava a população. O cara sair de casa, já está no asfalto. Com certeza. Então, foi tudo isso que aconteceu, essa aproximação com a população, né? Hoje, as pessoas me falam, né? No mercado, na farmácia, né? Que eles me falam, pô, Carlão, você precisava voltar e tal, né? E eu digo, eu não volto por uma razão, eu não sou mais o mesmo, sabe? Eu já tenho muita idade e o ideal agora são os jovens, né? A geração nova. Mas eu estarei aí ao lado deles, para o que necessitar, né? Eu tive, na verdade, uma experiência política muito grande.
eu fui muito próximo, sabe, como prefeito, eu fui muito próximo do Paulo Maluf, sim, que era o nosso governador. Sim. E ele me ajudou muito, o Maluf me ajudou demais. Que, inclusive, né, vou abrir um parênteses aqui, né, o Dr. Paulo Maluf também sempre fala, sempre dizia essa mesma questão, que em São Paulo, né, São Paulo é o que é hoje, devido a muitas obras que ele realizou lá atrás. Demais, né? demais. Então, demais. a cidade de São Paulo deve muito a ele, né? Então, é uma marca também que ficou para a cidade de São Paulo, né, doutor Paulo Maluf? Foi muito bom. Ele era um homem arrojado, né? Sim. E acabou tendo um fim meio triste, né? Sim, sim. E é um homem assim, ele era uma pessoa muito boa. Quando ele vinha para Tupã, ele dormia na minha casa, imagina. Eu falava, eu já reservei lá, doutor Paulo, o hotel. Não, eu vou dormir na sua casa. Eu gostei daquele quartinho que eu fiquei. Então, ele era assim, sabe, isso governador. E eu ia perguntar exatamente sobre essa questão, doutor Carlos, sobre como que era, naquele momento, a parceria, né, esse contato com a esfera estadual e federal. Depois nós vamos entrar, né, falar um pouquinho sobre os dias atuais, mas como que era naquele momento a questão de buscar recursos, investimentos para Tupã? Né? Como que era esse contato, como que era essa parceria com essas esferas? A nossa proximidade era exatamente com o governador. O deputado não participava disso, não. Entendi. Quando o Marim assumiu, Zé Maria Marim, o Zé Maria era muito amigo meu, amigo pessoal meu, né? Tanto que assim que ele se elegeu, ele me telefonou que queria me ver lá no gabinete, que ele teria prazer de eu vê-lo lá como governador. A gente era amigo mesmo. Nas promoções que tinha aqui na Isapit e tal, ele sempre vinha para cá. E aí eu me aproximava dele, né? E tudo que pedia, ele dava. Mas eram coisas, sabe, que o governo dava, coisas pequenas, viu? Eu diria hoje que são migalhas, sabe? É uma coisinha aqui, um auxílio para um hospital, né? Um trechinho de pavimentação, um dinheirinho para isso, para aquilo, né? Entendi. Porque, na verdade, o Tupã é uma cidade pequena, né? Você não vai competir aí com Campinas, Jundiaí, sim, Prudente, sim, né? Sim. Mas foi uma fase assim muito boa da minha vida, sabe? Então, baseado nisso que o senhor está dizendo, pode-se concluir que tudo que foi feito em Tupã, essas grandes obras em Tupã, praticamente recursos próprios da prefeitura, com arrecadação, foi. Quer dizer, com administração, com direcionamento desses recursos? Exatamente isso. Todas as obras, quase todas as obras que nós fizemos, foi tudo com recurso próprio. Aquela passagem lá da Vila Inglesa, né, aquilo foi feito com recurso nosso, com recurso do município. O Estado segurava tudo para as grandes obras das grandes cidades, sim, né, que é o que dá o voto para ele. Entendi. A preocupação maior era com as grandes cidades. Era com as grandes cidades, exatamente. E as nossas pequenas, eles vinham, davam migalhas, mas eu tive muita bênção, certo, do governador quando foi o Zé Maria Marim, que era meu amigo, né? A gente, quando eu ia para São Paulo, ele era governador, eu ia sempre, almoçava com ele. Era um laço assim de amizade, né? Doutor, aproveitando também essa questão, eu falei sobre a questão da parceria com a esfera estadual e federal, e o senhor foi bem claro quando disse que tudo que foi realizado nesses 2 mandatos foram com recursos da prefeitura, a questão de gestão, realmente uma gestão eficiente, competente, enfim. E está aí para todos nós que moramos aqui e que amamos a nossa cidade. Como que era naquele momento? Era um momento delicado, né, do Brasil, né, um momento realmente de mudanças. Nós estávamos saindo exatamente, da ditadura. Como que era a participação da população nesse sentido junto à política? Por exemplo, o senhor falava, acabou de citar, que a população, o senhor via as necessidades, né, não tínhamos tantos bairros,
não tínhamos essa infraestrutura necessária. Como que era a população junto ao Poder Executivo? Como que era esse trabalho, esse corpo a corpo que o senhor tinha com a população naquele momento, naquela situação, saindo daquele momento tão complicado, né, da história do Brasil? Na verdade, eu tinha o gabinete aberto, né? Uhum. Todo mundo tinha o direito de ir conversar com o prefeito, né? Era bem acessível. Era muito, muito bem acessível, sabe? Eu tenho até uma história que eu me lembro, que foi até engraçada. Eu tinha um grande amigo, que era o pastor Teodoro, né? Um homem de Deus realmente, e ele lutou comigo na minha campanha. E ele só me pediu uma coisa: eu não quero falar que está em reunião quando eu for na prefeitura. E eu concordei com isso. E um dia, eu estava lá com o governador, era o Marinho, com o governador no meu gabinete, e eu ouvi um pampeiro lá na antessala, e a secretária entrou, falou: doutor Carlos, o pastor quer entrar. Eu falei: mas deixa o pastor entrar. Aí o pastor entrou e queria entrar. Falei: pastor, senta aí um pouquinho, esse aqui é o governador de São Paulo. Nossa, aí ele fez uma referência e tudo, mas ficou quietinho lá. Então era aberto, todo mundo tinha o direito, sabe, de estar perto do prefeito, de conversar com o prefeito, né? Porque alguns prefeitos, né, dão essa função, né, para o secretário. Via de regra, é o secretário de governo que fica lá do lado, atendendo. Sim. E tal, né? Mas o voto foi para ele. Eu sempre entendi assim. Então, tem que atender. E como que era a relação junto à Câmara Municipal naquele momento? Porque a gente sabe que os vereadores são eleitos pelo povo para representar a população. Sim. Né? E como que era naquele momento a relação Câmara Municipal, Poder Executivo e Legislativo? Olha, eu tive sempre uma maioria muito grande de vereadores, né? Certo. E consegui, o Zé Paulo Matias, né? O Zé Paulo, que era do MDB, eu acabei trazendo comigo para o governo, né? Sim. Então, eu nunca tive problema com a Câmara. A Câmara tinha 4 vereadores só, que eram contrários ao governo, mas vereadores conscientes. Sim. Sabe? Se precisa de alguma coisa, eles realmente ajudavam a dar. Mas sempre batendo no prefeito, né? Isso é natural. Qualquer coisinha... Vivemos uma democracia, né? Tem um debate, né? Tem um debate, exatamente. É a função deles, claro, não é verdade? Era a função deles. Viu? Mas eu sempre me conformei com isso. Olha, foi uma quadra muito boa da minha vida política, sabe? Eu vejo, às vezes, alguns políticos falando: olha, eu me arrependi tanto, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, né? Eu não me arrependo, não, viu? Eu fui tão benquisto pela população, viu? Eu estava falando para você, Glaucio, que às vezes eu estou em farmácia, mercado, que na minha idade, o que nós mais frequentamos é farmácia e mercado, sabe? Mas as pessoas sempre me procuram. Falam: puxa, que saudade, ô Carlão, não sei o quê, onde é que você está, você mudou? Não, eu estou aqui no mesmo canto. Doutor Carlos, bom, nós tivemos aí, como o senhor disse, o primeiro mandato, né, e depois tivemos aí uma pausa, e aí o senhor, segundo mandato em 1988. Isso. Né? Durante esse período, como o senhor sempre diz, sempre ao lado da cidade, acompanhando, sim, mesmo que à distância, mas acompanhando o que acontece na cidade. Como foi esse segundo momento, esse segundo mandato? Deu continuidade, acredito, claro, dando continuidade ao trabalho do primeiro mandato, enfim, buscando aí sempre melhorias para a cidade. Olha, o prefeito, né, que me sucedeu foi o Jesus. Sim. Né? E o Jesus tinha uma bancada muito favorável a ele. Eu acho que ele foi um bom prefeito também, sim, nunca, claro, critiquei. Claro. E depois eu assumi após o Jesus, né? Mas a gente já sente que ele já deixou um laço de amigos lá dentro, como eu deixei no meu primeiro governo. Claro, claro. Né? Então, às vezes, você tem alguma dificuldade de manusear funcionário para cá, funcionário para lá, né?
Mas eu sempre tive muito respeito pelo Jesus, né? Nunca tivemos atrito absoluto, porque, na verdade, né, a política é isso. É você governar a cidade em conformidade à vontade da população, o gosto da população. O que é que você quer agora? Eu quero um campo de futebol. Então vocês vão ter o campo de futebol. Fiz quermesse lá no Alonso Carvalho Braga, arranquei a grama, fiz arquibancadas e na inauguração do campo de futebol, eu e o Francisco Rossi, que era o secretário que me ajudou, inclusive, para fazer a iluminação, ele era o secretário do turismo do governo, o Rossi e eu, na primeira partida de inauguração, nós demos uma volta olímpica, eu e ele correndo no campo de futebol com a iluminação acesa, né? Então, olha, eu me emociono até hoje quando você vê a torcida inteira se erguendo, sabe? E aplaudindo a gente. É um negócio assim que nada paga, nada paga. Não tem preço, né, doutor? Não, é muito emocionante, é muito emocionante. Mas focando ainda no segundo mandato, o senhor falou que nesse primeiro momento, na primeira eleição, o senhor tinha, acho que, desafios muito mais difíceis, que era a questão da infraestrutura na cidade. Enfim, tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. No segundo mandato, o senhor focou mais em quais áreas? Quais foram, assim, os principais pontos que o senhor focou, buscou e conseguiu realizar? Eu acho, né? Eu tentei muito trazer empresas para Tupã. Eu consegui algumas que logo depois também se mudaram, sabe, que não era o objetivo deles. Mas, na verdade, né, sempre foi melhorar a qualidade de vida da população. Com centros de saúde, eu criei muitos centros de saúde, áreas de lazer para as pessoas, né, de lazer. Era o que tinha para fazer naquele tempo, era isso aí, sabe? A cidade estava caminhando normalmente, a receita que mais a gente tinha era realmente a receita também da cidade, né? O Gaspar, no governo dele, né, ele teve muita sorte, ele teve muita receita do governo, né? Certo. Porque ele era do partido do governador, sim, tinha uma afinidade muito grande com o governador, né? O governador vinha para cá, ficava na casa dele. Sim. Então o Gaspar fez um governo muito bom, trazendo muitas coisas ótimas para Tupã também, né? E a verdade hoje é o seguinte, Tupã até hoje não teve ainda um rumo para tomar, sabe, de indústria, disso. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo chamados agora da capital do amendoim, certo? Deus permita que continue isso. Temos uma indústria maravilhosa aqui de produtos doces, de amendoim, muita gente plantando, né? Eu acho que hoje a cidade de Tupã, o município de Tupã, está numa estabilidade financeira muito boa, eu acredito. O prefeito, viu? Eu chorava também, o prefeito aqui chora também, porque nunca sobra. Glaucio, nunca sobra dinheiro para nada, sabe? Muito apertado, né? Muito, tudo apertado, sabe? E sabe os convênios que a gente faz com o governo? Sim. É o seguinte, o governo, todo mundo pensa que o governo paga tudo, não é não. O governo dá metade e nós temos que dar a contrapartida da prefeitura. Exatamente. E quando o governo não cumpre a parte dele, a prefeitura tem que pôr naquele instante. Então é muito difícil realmente, sabe? Administrar uma cidade do tamanho de Tupã é muito difícil. Mas, graças a Deus, viu, é uma cidade amada, viu? Claro. Todos nós amamos Tupã, né? Todos nós amamos Tupã, viu? E olha, a gente brincava disso, quem toma água de Tupã nunca mais esquece. Isso é verdade. É verdadeiro, nunca mais esquece. Bom, nós chegamos aqui ao final do primeiro bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje um programa muito especial, temos o prazer e a honra de receber o ex-prefeito de Tupã, Dr. Carlos Eduardo Abarque Messas, contando a sua trajetória. Nós estamos tentando, porque são tantos pontos, né, tantas coisas para a gente falar durante o programa. História, não? É tanta história, mas eu acho que o que fica, né, Dr. Carlos, é realmente o carinho
né, e o reconhecimento da população, né, principalmente os com mais idade, que viveram esse momento, essa transformação de Tupã, acho que são gratas, né, pela dedicação do senhor. Eu falo o seguinte, todos os prefeitos tiveram o seu papel, todos os prefeitos deixaram a sua marca na cidade de Tupã, né, e faço, enfim, Walter Pimentel, Jesus Guimarães, né, São Manuel Gaspar, Valdemir, né, o Ricardo, o Caio agora, enfim, cada um teve a sua parcela, mas eu tenho certeza que quando o senhor assumiu a prefeitura no primeiro mandato, os desafios eram bem maiores, né? A cidade tinha muitas necessidades, principalmente na questão de infraestrutura. Por isso que ficou muito marcado, viu, Glaucio? Então, você tocou o ponto principal. Com certeza. Não tinha nada. Não tinha nada, entendeu? Então, cada um deixou sua marca, mas eu tenho certeza que nesses 2 mandatos do Dr. Carlos, eu acho que, tanto é que eu tenho aqui um exemplar de um pouco da história do senhor aqui, com dezenas e dezenas de páginas, que muitas pessoas que viveram esse momento estão se recordando, estão voltando um pouquinho ao passado. E para os mais novos, a título de informação, de conhecimento, né, e conhecendo um pouquinho da história da cidade, né, que se funde com a história do Dr. Carlos Eduardo Abarque Messas. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa TV Câmara Recebe. Eu confesso que realmente estou tentando fazer aqui o possível e o impossível para contar a história, né, do trabalho do Dr. Carlos nesses 2 mandatos como prefeito aqui na cidade de Tupã. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o momento onde ele foi deputado estadual, com 70% da aprovação aqui da cidade, além do momento atual, a política, né, um pouquinho desse momento em que estamos vivendo, fazendo um paralelo com a política de alguns anos atrás. Daqui a pouquinho a gente volta então com o segundo bloco, programa TV Câmara Recebe, hoje recebendo o ex-prefeito de Tupã, Dr. Carlos Eduardo Abarque Messas. Voltamos já.